Thiago, tá pronto aí? Respirou, contou até 10? Bora! Pronto, começa. Se o sinal cair, o que como eu digo, o vídeo vai ser editado. Se cair o sinal, se gaguejar, aí não tem problema não. A gente vai lá na edição, você vai se sentir o próprio Luke Skywalker falando. Assim, poxa, eu não sabia pensar esse vozeirão todo aí. É isso aí. Ô, Thiago, como foi que começou com essa coisa de Star Wars? Foi de criança mesmo? Foi teu pai te levando pro cinema? Como foi que começou isso? Então, é até uma história engraçada, porque eu tinha 7 anos de idade, eu não conhecia Star Wars ainda, meu pai já conhecia muitos anos, né? Ele foi no cinema, né? Na época que lançou os filmes, né? Mas eu não conhecia Star Wars, não fazia nem ideia do que era. Aí eu estudava no período da tarde, na época, no ensino fundamental, e aí ia passar um filme na sessão da tarde, o que eu fiz? Eu queria assistir. Eu peguei uma fita VHS qualquer que tinha em casa, botei a fita pra gravar o filme da sessão da tarde, porque quando eu cheguei em casa eu assisti, né? Naquela época não tinha streaming que eu podia assistir qualquer hora, né? Então, aí eu cheguei em casa, botei pra assistir, beleza. Quando meu pai chegou do trabalho, ele viu que eu tinha gravado o filme em cima da fita VHS original do Retorno de Jedi, Star Wars Episódio 6. Aí ele ficou bravo, tá? Falou assim, agora você vai ver o teu castigo. Ele me fez sentar no sofá, botou os 3 filmes da época, que só tinha os 3, né? O episódio 4, 5, 6, da trilogia clássica. E ele falou assim, você só vai sair daqui desse sofá quando terminar de ver os 3 filmes. E aí, acabei virando fã. É bom que foi um castigo bom, né? Não foi um castigo ruim, não. Castigo bom. Castigo desse aí é um castigo que vale a pena. A gente, né, é difícil hoje você não... Até minha filha também está caminhando por aí. É a mesma coisa, tu acha que a Disney acabou com a Star Wars? A Disney, quando foi lá e meteu esse lance comercial Star Wars, acabou com todo o carisma, com todo o charme do negócio? Não, eu acredito que a Disney está proporcionando pra gente mais Star Wars do que a gente já tinha antes. Porque tem muita gente, né, no fandom de Star Wars que critica muito a Disney pela forma que ela está conduzindo os filmes, as séries e tudo mais. Claro, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, também tem coisa que eu não gosto. Mas é aquilo lá, eu aprendo a apreciar aquilo que é mostrado na tela. Por mais que eu goste, eu não gosto. Eu não sou de ficar criticando muito, é tudo culpa da Disney, a Disney estragou meu Star Wars, não. Eu aprendo a gostar daquilo e bora pra frente. Por exemplo, eu não gosto da série Andor. Eu não gosto. Eu entendo a proposta da série, mas para mim ela não conversa comigo. Mas eu sei que ela foi uma série boa assim para o público, né? As sequels, por exemplo, 7, 8, 9, tem muita coisa ruim que aconteceu nas sequels, muita coisa que foi feita de forma errada, né? Um filme não conversa com o outro. Mas eu gosto porque a Disney ela está proporcionando pra gente Star Wars como a gente não tinha antes. Ficamos 15 anos sem um Star Wars novo e agora a gente tem tem todo ano uma coisa nova de Star Wars. E eu gosto disso. Quando foi que tu resolveu pegar essa tua paixão por Star Wars e transformar num canal do YouTube, né? Quando foi que veio essa ideia, essa sacada? Tem um canal no YouTube, faz muito tempo que eu tinha essa ideia, desde quando eu entrei para o fandom de Star Wars, né? Porque além do canal do YouTube, eu também sou presidente de um fã-clube internacional de Star Wars, que é o Rebel Legion, que existem vários grupos internacionais de Star Wars. Tem que o Rebel Legion 501, e que são grupos de gente que tem trajes, né, dos filmes aprovados, né? E faz eventos de ação social, né? Vai visitar hospital, faz doação de sangue, faz eventos, né? Geeks, nerds, CCXP, essas coisas. E é mundial, né? Em cada país tem uma sede, né? E eu sou presidente aqui do Brasil, né? Então, começou essa vontade quando eu comecei a entrar pelo fandom. Só que eu nunca pus em prática. Sempre, sabe aquele negócio? Põe no papel à vontade, mas será que vai dar certo? Será que eu faço? Será que eu não faço? E eu só empurrando com a barriga. Até que em 2018 eu resolvi tirar do papel, começar o canal e estamos aí até hoje. Tu acha que com esse andamento, né, que a Disney, né, tá dando, né, aos filmes de George Lucas, né?
o fato dele ter vendido, né? Ficou bilionário, né? Já era rico, ficou bilionário vendendo isso. Mas tu acha que por dentro ele sentiu que a obra dele está sendo destruída? Olha, é assim, né? Tem histórias, né, falando que o George Lucas ele deu o roteiro do que ele queria por episódio 7, 8, 9, né? Porque a ideia original dele lá atrás, lá desde 77, era não ter 9 filmes, né? Então ele tinha uma ideia na cabeça do que ele queria do 7, 8, 9. E a Disney totalmente descartou aquilo, né? E assim, o George Lucas nunca foi de se apegar muito, porque tinha muito. Além dos filmes, tinha o universo expandido, né? Que são livros, HQs, tudo, e o George Lucas deixava o pessoal aberto para fazer o que queria, né? Então, a partir do momento que ele vendeu, eu acho que ele se desapegou. Ele tem algum, às vezes ele é consultado com algumas coisas, assim. O Dave Filoni, ele é meio que o pupilo do George Lucas, né? Então ele é consultado em alguma coisinha ou outra, mas eu acredito que ele desapegou da saga quando ele vendeu. Porque aquilo ali é uma coisa que ele praticamente criou, né? Uma coisa que ele não levar muita fé e conseguir transformar numa coisa bilionária. Tu tem muito bonequinho de Star Wars em casa? Tu tem aquelas coleções inteiras que é aquele sobrinho e... Tio, eu quero mexer, quero mexer. Tenho bastante aqui. Inclusive, acompanho o meu cenário no canal. Tu tens Lego? O pessoal monta aquelas peças de Lego, Estrela da Morte, aqueles usadores da... Tu tem tudo isso aí também? Lego eu gosto mais de colecionar os personagens, sabe? Eu não curto muito de colecionar naves, Lego, que é 3 mil, 4 mil, 15 mil peças. Não, eu gosto mais dos bonequinhos de Lego, então eu coleciono mais os bonequinhos, né? Tua perspectiva para o universo Star Wars nos próximos anos, né? Dando essa pegada, né? Essa coisa do tempo de J.J. Abrams, essa coisa da pegada da Disney, né? Com essa nova coisa da nova ordem, que veio aí com o Rey, com os novos Skywalkers. Qual a tua perspectiva nos próximos anos do universo Star Wars? Então, já tem 3 filmes, né, programados para os próximos anos. Um filme que está gerando polêmica no fandom, que o fandom ainda não conseguiu aceitar a Rey, né? Mas eu estou muito ansioso para ver, que é o filme sobre a nova Ordem Jedi da Rey, que vai se passar em torno de 15 anos após o episódio 9. Então estou muito ansioso para ver esse filme. Outro filme que também estou muito ansioso para ver é o que vai ser falado sobre as origens da Força, as origens dos Jedi, que vai ser muitos e muitos milhares de anos antes dos filmes. Então também estou muito ansioso para ver, até porque estão dizendo que esse filme antigo vai se ligar com o filme da Rey, né, de alguma forma. E estou muito ansioso para ver esses filmes. E assim, tem Jedi, tem sabre de luz, é o que me pega, sabe? Por isso que eu acho que eu não gostei muito da série do Anda, porque não tem Jedi na série, mas tem Jedi, tem força, tem sabre de luz, me pega de jeito, eu gosto demais. Então eu tô muito ansioso para ver essas novas produções. Inclusive agora a Ahsoka, né? A Ahsoka que vai sair agora no dia 23 agora de agosto. Tô muito ansioso para ver o que vai rolar. Essa associação que você faz parte, o pessoal quando vai lá, tem briga de sabre de luz, tem... O pessoal se veste a caráter? Sim, se veste. Porque assim, né? A gente brinca que o 501 eles são o grupo dos malvados, né? O lado sombrio da força. Tem Darth Vader, tem Sith, tem Império. E o Rebel Legion são os bonzinhos, que é o Jedi, os rebeldes são bonzinhos. E a gente briga que tem essa rixa, mas assim, fora do personagem, a gente não tem rixa nenhuma, né? A gente é tudo grupo irmão, né? Mas existe um grupo, que eu inclusive faço parte, que é o Blazer Saber Team, que é um grupo de duelo de sabre. Então a gente faz performance de duelos de sabres em JediCon, em eventos. E é bem divertido, que tem aquele que a gente tem o sabre que a gente tem, ele é próprio para duelo mesmo. Então pode bater que não quebra. Mas também, se bater na cabeça, quebra a cabeça, né? Tão pesado que ele é, tão rígido que ele é. Mas a gente tem esse grupo de duelo de sabre que a gente brinca de duelar. Isso é a mesma regra da esgrima ou a regra própria? Não, a gente usa mais a regra do próprio Star Wars mesmo. Existe um grupo, né? Mas isso é internacional, fora do país, né? Fora do Brasil, que eles usam mais a parte de esgrima. A gente usa mais a parte coreografada da luta, né? O que é usado no episódio 1, 2 e 3
as prequels da saga, né? Então é uma coisa mais coreografada. Então a gente treina o que cada um vai, onde cada um vai se golpear, né? Agora, Tiago, qual é o teu filme preferido de Star Wars? De toda a saga, né? De mais de 9 filmes. O teu preferido e por que aquele é o preferido? Meu preferido é o episódio 3, A Vingança do Sith, por conta que lá mostra o meu personagem favorito no auge dele, que é o Obi-Wan Kenobi. Por isso que o pessoal me chama de Thiago Kenobi, né? E aquele duelo de sabre de luz no final, para mim, foi o que me marcou muito como fã de Star Wars, sabe? Porque eu acho o melhor duelo da saga é o Anakin versus Obi-Wan, e foi o que me pegou e me fez tornar o meu filme favorito da saga. Tem muita gente que critica, né, essa fase nova, que eu acho legal, porque vem com a nova tecnologia, né? Você vê que o filme é muito mais moderno. Você assistiu nos anos 70. Mas tem gente que não gosta da história, porque sempre tem um saudosista, né? Então, o saudosista ele nunca vai ficar feliz. E aí se convence, o ator convence, e aí eu gostei, mas tem gente que critica muito. Mas me diz uma coisa, tu concorda comigo, ou como pesquisador também nesse assunto, que os Jedi são totalmente baseados nos, nos templários, dos templários da Idade Média, né? Que são aqueles padres que ao mesmo tempo eram guerreiros. Tu concorda com isso? Concordo, é muito disso mesmo. Inclusive, tem documentários falando sobre. Eles são muito. Tem muita coisa desses Cavaleiros Templários, tudo que o Jorge Lucas trouxe para o universo, misturado com um pouco desse universo samurai, vamos dizer assim, sabe? Com relação aos estilos de duelo, os estilos de luta, tudo. Então, tem muito desses Cavaleiros Templários, sim, viu? Essa é a coisa dele contar a história do final para o começo. Aquilo ali foi a evolução, né? Você começar lá, episódio 4, o cara achei como assim, o primeiro filme, episódio 4. Isso foi uma coisa assim, meio revolucionária na época, né? E Sim, ninguém queria dar chance a ele, né? dizem que foi o mestre Oda que fez os filmes, né? Porque colocou 4, 5, 6, depois 1, 2 e 3, né? Então, tudo ao contrário. Que de trás para frente você fica, Chico, assim. Começa pelo episódio 4. Meu Você pai fica mesmo fala. meio. Meu pai mesmo fala Mas que na foi época ficou revolucionário, assim. né? Se você É, comparar com os filmes da época, é, você pode comparar ele com Blade Runner ou alguma coisa do tipo. isso. Então, acho que ficou muito na frente, né? E ninguém achava que ia lotar os cinemas do jeito que lotou. Foi uma coisa muito arriscada. E encontrar um figurão de Hollywood que realmente encarasse assim, não, eu vou bancar isso aí. Você só compara o que aconteceu com Stallone e Rock. Foi aquela coisa de eu tive uma ideia e chega um maluco e diz, não, vamos, eu vou pagar para essa ideia. E aí realmente deu certo. Ô, Tiago, me diz Você uma sabe que coisa. assim, né, o Jorge Lucas, na verdade, né, ele para conseguir, ele tem que fazer um acordo com a Fox, né? Por exemplo, ele já era um cara visionário, ele via lá no futuro, ele falou assim, ó, banca meu filme aí, vocês podem ficar com lucro, mas eu quero só o lucro do merchandising. Só o lucro do merchandising. E aí o que acontece? A Fox falou: ah, beleza, então, já que é assim, beleza. Só que a Fox não imaginava que depois do filme ia vender camiseta, bonequinho, cosplay, tudo essas coisas. Então o George Lucas já imaginou o merchandising que ia dar ao filme. Então, toda a fortuna que o George Lucas conseguiu com Star Wars, do primeiro filme, foi graças a merchandising mesmo, porque ninguém acreditava nele mesmo. Ele é praticamente diretor de um único filme, né? Porque só lembra de George Lucas, né? Apesar dele ter feito algumas coisas, tipo até mesmo sido produtor executivo de Indiana Jones, mas é sempre lembrado por Star Wars. Então é uma coisa que realmente ficou marcado na vida dele. Agora, hoje, se você pudesse escolher um diretor para começar uma nova trilogia de Star Wars, quem você escolheria? Eu escolhi a Dave Filoni. Dave Filoni, É? ele tem feito muito trabalho bom nas séries de Star Wars. Então eu gostaria muito de ver ele dirigindo um filme. Ou até uma Repete, trilogia. repete o nome dele aí. É Dave Filoni. Qual foi a série que ele dirigiu, Star Wars? Assim, ele não chegou a dirigir as séries live action, né? Ele dirige um episódio ou outro, mas ele dirigiu todo o Clone Wars, aquela série animada Clone Wars, Rebels, ele que criou a Ahsoka Tano,
Então, você pode ter certeza, assim, você vai ver alguma série, Mandalorian, Boba Fett, se tem a Ahsoka na série, foi dirigido por Dave Filoni. Eu acho que Então, essa geração jovem agora, né, que a gente tem agora 10, 15, 12 anos, né, que estão tendo outros ídolos, outras influências, né? A gente não vê mais aquela... Antigamente a gente era fã de Rambo, de Star Wars, Star Trek, né? E o pessoal hoje está indo... Não tem mais essa coisa de apego tão grande. No máximo, algum filme de lobisomem, alguma série adolescente, né? Você não vê mais aquela coisa de paixão de comprar camisa e se envolver. Como a gente pode pegar essa nova geração e realmente trazer eles para esse tipo de filme, né? Que é voltado para a ciência, voltado para o espaço. É possível já salvar essa geração para esse tipo de filme? sim, é possível sim. Inclusive, é um dos objetivos do canal, né? Além de manter a chama acesa de Star Wars para antiga geração, né? A gente quer continuar repassar o que a gente gosta para essa nova geração, né? E assim, muita gente, desse pessoal novo, né? Essa molecada nova, conhece Star Wars por conta que os pais gostam de Star Wars também. Pouca molecada de hoje conhece Star Wars assim porque resolveu pesquisar, achou e quis assistir e gostou. Existe, mas é mais difícil. E uma das coisas que eu gosto de fazer no canal, por exemplo, assim, eu gosto de mostrar os lados positivos da saga e não ficar só na crítica, no rage, criticando ciclos, essas coisas, porque tem muita gente, inclusive eu conheço, que começou a gostar de Star Wars por conta das ciclos, do episódio 7, 8 e 9. Então, se eu começo só a falar mal, a criticar e não mostrar os pontos positivos, como é que essa pessoa vai se sentir representada? Não vai se sentir. Então, quando eu falo mal de alguma coisa, como eu falei mal de algumas séries, eu falei que é uma opinião minha pessoal, mas eu trouxe todos os pontos positivos que a série traz para Star Wars, né? Eu falei, não conversa comigo. Eu, Thiago, não gostei. Mas, olha os pontos positivos disso, você pode gostar disso, que eu não gostei, mas vocês podem gostar. Então, eu uso o meu canal para fazer com que a velha guarda se sinta representada com Star Wars e também esse pessoal novo que está chegando também se sinta representado. Então, eu dou voz para todo mundo. Ô, Tiago, qual é a tua maior crítica a essa trilogia última que saiu, né? Como a Rey, como o Jedi. Vocês têm algumas críticas. Qual é a sua maior crítica a essa trilogia? Então, minha maior crítica, assim, eu gosto da Rey Jedi, eu gosto no final que ela falou que era Rey Skywalker, gosto muito, mas a minha crítica foi a forma que eles não aproveitaram o trio original, o Han, a Leia e o Luke. Porque eles meio que isolaram cada um dos três em um para cada filme. E eu acho que eles poderiam ter aproveitado, reunir os três juntos em alguma missão. Tipo, vamos reunir os três. Mas você vê que o Luke não contracenou nenhuma vez com o Han Solo, nem com a Leia. Porque quando mostra ele contracenando com a Leia, a atriz já tinha morrido. Então é CGI. Né? Então, não teve essa oportunidade de juntar o trio original. Então, eu acho que eles pecaram muito nisso. E trazer o Palpatine de volta, apesar de que isso já aconteceu no passado em História em Quadrinhos, eu acho que a forma que foi trazida foi meio que jogada no ar assim, trouxemos ele de volta, pronto, aceita isso. Não foi muito bem explicado. Até que depois foi explicado com relação a livros, essas coisas, mas para quem não gosta de ver outras mídias, que nem livros, séries, essas coisas, só gosta dos filmes, foi pego no ar, tá no ar. Isso aí, como que ele voltou, né? Então eu acho que poderia ter sido bem mais explorado, bem mais aproveitado essa parte aí. Tu acha que foi a atriz certa, para o papel certo, essa pegada mais feminina? Acho que realmente era necessário para a série, o Hollywood quis dar uma lacrada. Essa questão também de o pessoal ter acesso ao sabre de luz, né? Porque você vê que o ator que sai da Stormtrooper, né, que começa
Ele já está vira Jedi ali de repente, não tem treinamento, não teve mestre Yoda, não teve nada. Então, eu achei isso legal. Não ficou meio que forçado isso na série? Eu acho que não, eu acho que não, porque a protagonista, a mulher, Rey como a grande Jedi da história, já está no DNA de Star Wars, porque você vê a Leia lá na época das clássicas, ela já era uma personagem importante, assim, e ela teve um espaço muito grande, um protagonismo até, eu acho, um protagonismo até maior do que o Luke na trilogia clássica. Então, eu acho que isso aí está no DNA de Star Wars. Então, não tem, para mim, não teve lacração, não teve esse negócio de aprender, o que o pessoal chama ela de Mary Sue, né? Porque não sabia nada e de repente sabe tudo. Mas tem as explicações do porquê que ela começou a aprender a força assim, de repente. Tem tudo, tá tudo bem explicadinho no filme, é só prestar atenção. E eu acho a Rey uma personagem incrível e eu quero muito ver mais dela. Eu gosto demais dela, eu gosto de todos os personagens da trilogia nova, eu gosto demais. O Kylo Ren, eu falo que o Kylo Ren, ele junto com a Rey carregaram a trilogia nas costas, então eu gosto demais deles. Você acha que aquela dificuldade, né, que o George Lucas teve nos anos 70, né, de emplacar um filme tão revolucionário, né? Porque, na verdade, o que é Star Wars, né? É uma guerra medieval no espaço, né? Tá todos os elementos ali de uma guerra medieval, só que ele pegou aquilo ali e ambientou no espaço. Você acha que essa dificuldade que ele teve nos anos 70, né, de emplacar um filme tão revolucionário, foi por quê? Porque Hollywood resistiu tanto a isso, já que já tinha outros filmes voltados para o espaço, né, não nessa pegada. Qual foi a resistência maior de Hollywood? Você tem algum dado histórico sobre isso? Então, a resistência de Hollywood foi por conta de que, por exemplo, Star Trek, ele era ficção científica, né? Então, é uma coisa que é palpável, né, no mundo real, né? Agora, uma ficção fantasiosa, né? Jedi, monges que têm poderes e usam sabre de luz para lutar contra um império tirano, tudo. Eu acho que naquela época Hollywood ainda estava meio ressabiado. É uma ficção fantástica, né? Tem muita fantasia aí nisso, né? Então, e, e a forma, né, do que ele estava colocando a jornada do herói nessa história aí é meio fora da caixinha, então eles estavam meio que ressabiados em aceitar esse tipo de história, né? Aí o que acontece? Você está com muita expectativa para a série da Ahsoka, tu acha? Porque a Ahsoka, ela veio da animação, né? Ela veio do desenho, né? Ela não existe na história original. Ela surgiu no desenho, né? Na animação que foi lançada para o streaming e de repente ela se fortaleceu tanto com o personagem que vai ganhar a série própria. Você está com expectativa para essa série? Tô com uma expectativa altíssima, altíssima, altíssima. É uma personagem que eu adoro, gosto demais dela. Confesso que quando ela apareceu pela primeira vez, foi uma personagem que me agradou muito, mas conforme foi passando as temporadas, ela conquistou meu coração. Então, eu estou muito ansioso para a série, estou com uma expectativa muito grande e tem tudo para ser a melhor série do ano. Na animação, é o Darth Vader, né? O Darth Vader da trilogia, do 1, 2, 3, episódio 2, 3, quem treina ela. Ele vai estar presente na série? O Anakin Skywalker, né, Darth Vader, ele que treina ela, ele é o mestre dela e há rumores, né? Há rumores que o Hayden Christensen, o ator que interpretou o Anakin Skywalker, vai estar na série como agora como que a gente vai ver ele, a gente não sabe, né? Se é um flashback daquela época, se é ele como um fantasma conversando com ela no presente. E assim, eu gostaria de ver as duas coisas, sabe? Tendo uma ou outra, para mim. Ô, Tiago, o que é que tu acha que, filosoficamente falando, porque tem uma pegada filosófica, né, em Star Wars, que filosoficamente o Star Wars pode ensinar para a gente, pode ensinar para a juventude, essa questão desse mundo tão perdido hoje, né, tão sem valores. O que é que o Star Wars nos ensina?
Star Wars nos ensina, se a gente for pegar pelo lado dos Jedi, o Star Wars nos ensina a ter paciência, perseverança, ter um coração bom, um coração puro, e sempre lutar pelos seus ideais, sabe? E é isso que eu acho que é importante, você lutar pelo seu ideal. Então, qual que é o seu sonho? Meu sonho é atingir tal coisa, então vamos lá, vai lá e lute pelo seu sonho. E eu acho que aquele negócio de ensina que o bem vence sempre o mal, a luta do bem contra o mal é uma coisa mais já obsoleta, sabe? Então, tem outros princípios que Star Wars mostra, né? Que esse negócio de você perseguir seus sonhos e perseverar, né? Então, eu uso muito esses ensinamentos Jedi até para a vida, sabe? Qual é a melhor frase de Star Wars que você acha que está assim na porta da sua geladeira? Você tem essa frase? Está lá na Hello porta da sua there! geladeira. Que é justamente o que o Obi-Wan fala sempre, né? Que ele sempre que ele aparece, inclusive é o meu bordão no começo dos vídeos, né? Que ele fala Hello there, que quer dizer olá, né? Então é o meu bordão, minha frase favorita de Star Wars como um todo, né? A frase do Obi-Wan. A minha favorita que eu uso muito, né? Somente política, essa frase eu uso muito, que é: você se tornou aquilo que você jurou combater. Essa frase eu acho interessante. É interessante Porque mesmo. política tem isso, né? Você apoia um candidato, uma expectativa, e o cara partiu diferente. Aí eu sempre lembro dessa frase, que a pessoa se tornou aquilo que ela disse que ia combater. E Darth E Vader foi mais ou menos isso. aí você sabe assim, né? Muita gente reclama que às vezes tem alguma postagem sobre política envolvendo Star Wars e tal, e fala, mas Star Wars não tem política. Não envolve Star Wars política, mas Star Wars é completamente política. E muita coisa da nossa realidade tem no filme. Não tem como não comparar. É igual aquela frase que me veio aqui na cabeça também, né? É assim que morre a democracia, debaixo de aplausos, né? É nessa frase também. Essa Exatamente. usou muito em 2022. Tem muita política aí. Agora me diz aí, ó. Até agora, se eu não estou enganado, foram lançados 4 séries de Star Wars. Tem o Andor, tem o Obi-Wan, tem a Mandalorian e tem Boba Fett. Dessas 4, você que Andor tá fora, você deixou claro aí. Mas dessas 4, qual é a melhor? Você disse, essa aí... Obi-Wan Kenobi. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado porque é o meu personagem favorito. Mandalorian é incrível. Assim, Mandalorian é incrível. Gosto demais. Eu tenho até um groguinho de estimação aqui. Adoro o personagem. Assim, não tem nada que desmerece Mandalorian, mas Obi-Wan Kenobi é meu personagem do coração e eu vou passar pano para ele o resto da vida. Agora, aquele lance do cara não meteu o capacete. Tu não sente que foi um pouco enrolado, não? Foi. Tem que tirar o capacete de vez em quando, vai ficar sufocado naquilo lá. Tem que tirar o capacete. Porque, assim, meio que ele virou dublador do personagem, né? Porque ele não estava lá. Ele estava meio que dublando, ele fazia dublagem, e outra pessoa fazia. Então, eu me senti meio enrolado, que você que ele não está aí. É só o corpo, né? Uhum. E aí isso pesou um pouco. Exatamente, né? Ele só aparece. O ator mesmo só aparece quando tira o capacete, porque o resto é tudo dublê dele, né? Então, aí, mais que dubla mesmo. Ali foi triste, porque aí eu daria até nota 10, né? A série, mas aquilo ali deixou muito triste mesmo. Eu acho que também aquele lado lá de The Last of Us, né? Ter sido ao mesmo tempo, deve ter enrolado mais dinheiro, né? Eu Uhum. acho que ele meio que pesou. É. E eu não sei que esse pessoal não consegue fazer esses contratos que durem, que prendem o cara, ó, você tá preso aqui. Mas a série é muito boa, porque ela tem essa pegada saudosista, né? Aquele momento que ele volta com o Grogu, né? E entrega o Luke Skywalker jovem, caraca, aquilo ali pesou. Qual foi a tua sensação? Quando viu lá o Luke com 20 anos de idade, com toda aquela cena. Como você se Assim, eu sentiu? vou falar uma coisa, me pegou de surpresa, sabe? Porque seguraram a perdição do Luke até o final, né? E quando eu vi aquilo, quando eu vi a X-Wing do Luke, né? A nave do Luke pousando lá na nave, eu falei assim, é o Luke, gente, é o Luke, é o Luke, é o Luke. E aí quando ele apareceu, ligou o sabre verde, eu falei, nossa.
Aí ele tirou o capuz, mostrou ele jovem, falei, nossa, incrível, incrível, incrível. A tecnologia hoje, né, ela é capaz de fazer. Foi o que fizeram com Leia, né? Leia tá lá na série, depois de falecida, que foi meio que. Agora, acho que a cena pior, assim, para mim foi a decepção, foi a morte precoce, né? A morte precoce do Han Solo. Quando começa que você acha que o cara morre, eu acho que realmente, como diz o rumor, ele não queria mais participar, ele queria só deixar o personagem. O Han Solo, o Harrison Ford, ele não gosta de Star Wars, não gosta do personagem desde o episódio 6, né? Ele queria, quando ele é congelado em carbonita lá no episódio 6, ele já falou pro George Lucas, não, eu quero que morre, eu quero que o personagem morre, não quero mais voltar. Mas aí o George Lucas não quis nem saber, fez o personagem voltar. E aí, e ele sempre deixou claro que nunca gostou do Han Solo, né? Ele prefere o Indiana Jones. O Indiana Jones é o favorito dele, né? Mas a forma que ele morre lá, que o próprio filho vai lá e mata ele, no cinema tava eu e meu pai, né? Porque assim, sempre, quando tem o filme de Star Wars no cinema, a gente sempre vai junto, até hoje. Então, quando o Kylo Ren vai lá e dá aquela sabrada no Han Solo, meu pai gritou: "Seu filho tá!" Porque você fica, caraca, meu. Até ali eu achava ele malzinho, mas ali realmente ele assumiu. Nem Darth Vader teve coragem de fazer aquilo, né? Ele passou de Darth Vader no bolso. Foi muito pesado. Ô, Thiago, tu tem jogos de Star Wars, tu costuma jogar jogos de Star Wars desde o Super Nintendo, tu hoje joga jogos de Star Wars, e se joga, que jogo tu indicaria, que tu gosta muito? Eu jogo Star Wars desde que eu me conheço por gente. Meu primeiro jogo foi Star Wars Rebel Assault 2 para PC na época. Foi meu primeiro jogo de Star Wars. E jogo até hoje. O meu último jogo que eu joguei foi o último que lançou, que é o Jedi Survivor. Incrível esse jogo, incrível, incrível. Mas eu tenho o meu jogo favorito da vida, que foi lançado lá para os anos 2000, que é o Jedi Knight, Jedi Academy, que se conta a história 10 anos após o episódio 6, com a academia do Luke. Você é um Jedi em treinamento. E é um jogo que existe até hoje online, né? Você vê, desde 2000 e está até hoje online. Foi relançado ano passado, não me engano, foi ano passado ou ano retrasado, foi relançado para PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch. É um jogo incrível. Recomendo para a galera que nunca jogou esse jogo. É maravilhoso. A gente não está ganhando aqui jabá, não, pessoal. Está indicando que realmente é bom. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When I'm making my Mas uma coisa, Thiago, essa rivalidade entre fãs de Star Wars e fãs de Star Trek, ela é real, dá briga mesmo. Existe a associação do Star Trek, existe a associação, como você falou, dos Jedi. E essa rivalidade, ela existe ou é possível ser fã das duas sagas? Ela existe lá fora, Estados Unidos, existe lá fora. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente é tudo amigo, a gente dá risada, a gente até brinca de zoar um com o outro, falando, inventando essa rixa, né? Essa briga como se fosse real, mas não é, aqui no Brasil não é real, a gente é tudo amigo. Mas lá nos Estados Unidos é real, lá tem rixa mesmo. Mas acho que é possível, né, você gostar dos dois, né? Eu não sou muito fã de Star Trek, mas assisto algumas séries, acho interessante, né? Mas tem cara que chega a falar Klingon, gente que treina Klingon, pô, irmão. Então isso aí realmente não vai jamais gostar de Star Wars, né? O cara que chega a aprender a falar Klingon, já chegou no nível máximo, que não vai misturar Luke Skywalker com o Capitão Kirk, não vai querer misturar. Você assiste as duas séries, você acompanha as duas, ou você realmente veste a camisa de Star Wars e não quer nem saber de Star Trek? Eu assisto Star Trek assim, sem pretensão de ser fã. Eu assisto porque é legal, tal, tudo, mas a minha camisa mesmo é Star Wars mesmo. Inclusive, eu adoro ficar... Eu tenho uns amigos meus que gostam de Star Trek, eu chego neles e falo assim, né, lá no Star Trek que tem o Darth Vader,
Aí eles falam, não é Star Wars, tem o Spock. Então eles ficam assim, zoando, confundindo os personagens. Não. É até engraçado. Mas... Aquela que eu conheço. Pode falar. Não, mas é aquilo que eu falei. Eu vi essa camisa de Star Wars, assisto Star Trek. É legal, acho interessante, mas não sou fã ferrenho como sou de Star Wars. Mas tem camisa do Star Trek aí? Não, tem camisa, não tem. Tem bonequinho? Não, nem camisa, nem bonequinho. Star Trek, a minha coleção é Star Wars só. É meio que você ser Corinthians e São Paulo, né? É, Você ser exatamente. Corinthians e São Paulo, ser Corinthians e Palmeiras é complicado, porque é meio que é o meu time, é para quem eu torço, é para quem eu sou fã. Isso aí é meio tem essa pegada, essa rivalidade. Agora, diz uma coisa, tu tens assim como eu, hoje em dia quando eu assisto até os novos filmes, as novas séries de Star Wars, com essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Passados os 40 anos, eu tenho a impressão que ele está meio obsoleto. Por exemplo, né, você assiste um filme moderno hoje de espaço, vai ter um monitor colorido, vai ter as imagens 3D, vai ter radar. Eu lembro de Minority Report que o computador ele era virtual, aparecia no ar, né? E hoje, acho que no Star Wars, aí não tem impressão. Está obsoleto, mesmo para o futuro, claro, que é o futuro dos anos 70. Mas tu tem essa impressão, Thiago, que eu tenho? Olha, eu acho assim, se você for ver com relação à tecnologia, ele tá um pouquinho sim, sabe? Por isso que hoje em dia, quando você vai apresentar Star Wars para a nova geração, é muito difícil você começar a apresentar pelo 456. Embora eu recomendo apresentar pelo 456, mas por conta dessa tecnologia, a molecada que está acostumada com os filmes da Marvel, por exemplo, pega um Star Wars 456, sente dá aquele baque, né? Agora, se você pega o 1, 2 e 3 que tá envelhecendo bem, aí depois você apresenta o 456, aí não sente tanto assim. Então você indicaria a pessoa assistir na ordem, né? Se for para apresentar para a nova geração, eu indicaria assistir na ordem. Agora me diz uma coisa, né? A gente percebe que as séries da Marvel, né, como você até citou aí, eles têm um cuidado, ao contrário da DC, que a DC é loucura total, a Marvel tem um cuidado de enquadrar a série nos filmes do cinema, né? Então a série está inserida na história do cinema. Tu acha que Star Wars está tendo esse mesmo cuidado? As séries e os filmes conseguem se compatibilizar? São compatíveis? São. Não só série e filmes, como quadrinhos e livros também. Muita coisa que acontece em livros, eles trazem para série ou para o filme, a mesma coisa com quadrinhos. Tem uma coisa ou outra que eles põem diferente, por exemplo, se você pega a luta da Ahsoka contra o Darth Maul no livro da Ahsoka e pega a mesma cena em Clone Wars, tem diferenças. Porque no livro ela fala que ela estava com sabre verde. Na série ela está com sabre azul. Por que é isso aí? Isso aí é justificado, chama-se retcon, né? E é justificado que visualmente a cor verde seria melhor ser usada do que a cor verde. A cor azul seria melhor usada do que a cor verde. Mas a essência do episódio, do que está no livro, está lá, da luta dos dois. Só alguma coisa visual que muda mesmo. Mas isso aí acontece bastante, não só em Star Wars, como em outras franquias também acontece bastante. A gente, né, tem o Império, né? Aquela montagem do personagem Darth Vader, né? Como ele é montado, como ele tem aquele todo mistério, aquele tom. A gente vê que tem muito ali, uma simbologia com a Segunda Guerra, né? Você percebe no uniforme deles, na forma deles agirem e falarem, uma simbologia com a Segunda Guerra. Mas quando a gente vai para a Primeira Ordem, não fica mais explicado o surgimento da Nova Ordem, porque se o Império acabou, a Nova Ordem surge da onde? Quem é que banca aquilo ali? Essa história aí, você concorda ou discorda de que ela foi mal montada? Onde é que isso é a Segunda Ordem? Por que a Segunda Ordem? Em comparação ao Império? O que acontece? Se você pegar só os filmes isolados, não tem explicação. Simplesmente apareceram. Mas, se você pegar os outros materiais, como livros, quadrinhos, etc., você vê que
plano do imperador lá do início. Se ele morresse, o que iria acontecer após a morte dele, né? Então ele já estava planejando essa ordem, tudo, lá de antes do episódio 6 da trilogia clássica. Então mostra todo eles arquitetando todo esse plano até chegar no que a gente vê no episódio 7. Agora, você lê os livros, você tem os livros aí, ou você só lê os livros, a ideia de ler os livros é com a intenção de criar matéria para o canal. Você tem esses livros e você lê com essa intenção, ou realmente você gosta de ler os livros, que eu acho que é importante para entender o universo Star Wars? Eu leio porque eu gosto muito de saber o que acontece fora do audiovisual, né? Então, gosto muito, tem os livros. Toda vez que sai um livro novo, tô lendo. E é bom porque eu leio e aí eu fico anotando as coisas que mais me interessam, que aí eu consigo produzir conteúdo. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Qual história, que livro você lê do Star Wars que você queria ver no cinema? Eu queria ver muito as histórias da Alta República, que são os livros que estão sendo lançados recentemente, né? Que se contam 200 anos antes do episódio 1. Né? O auge da Ordem Jedi, o auge da República, né? A Era de Ouro da República. E são livros que eu adoro. Inclusive, eu gosto tanto que eu e uns amigos de outros canais de Star Wars nos juntamos e criamos um podcast só para falar de Alta República, que é O Farol. Então, quem quiser curtir o podcast que fala só de Alta República, é só procurar ofarol.sw, que é o nosso podcast de Star Wars. Olha aí, interessante. Então, você... tem uma história que... Agora, qual o livro que você leu e que realmente você viu aquilo sendo retratado nessas novas séries e nesses novos filmes de Star Wars? Foi aproveitado aquilo ali? Alguém leu esse livro e disse, eu vou, e que realmente colocou no cinema, você, de fato, até hoje, não viu isso acontecer? Assim, o livro, assim como um todo, ser colocado no cinema, não aconteceu até hoje, tá? O que acontece foram personagens que foram criados em livros serem colocados nas séries. Por exemplo, o Grande Almirante Thrawn, que fez a sua primeira aparição em Star Wars Rebels e agora vai ser o grande vilão em Ahsoka. Ele surgiu num livro. A história dele nesse livro não foi colocada em série, em filmes, nada. Mas o personagem foi tirado e colocado no audiovisual, né? Então, alguns elementos, alguns acontecimentos isolados, alguns personagens aconteceram isso. Agora, um livro inteiro ser adaptado ainda não. Eu sempre digo que o que faz uma história ser boa é um bom vilão. O vilão é essencial. Mas só às vezes fica preocupado com o herói. O vilão acho que é essencial para tornar uma história boa. Adam Driver, como vilão, ele convence. É o vilão que a gente consegue odiar. A gente consegue amar odiando ele. Eu falo que o Adam Driver, ele carregou, foi junto com a Daisy Ridley, os dois carregaram a trilogia nas costas, sabe? Que eu acho que ele foi... Um monte de gente chama, é mimada, um moleque mimado que tá revoltado. Não é. Ele é um personagem complexo, profundo, que só se tornou o que se tornou por causa de um erro do Luke. Então, eu acho que... Assim, existe um roteiro do episódio 9, feito pelo Colin Trevorrow, que não chegou a ir para o ar, né, porque ele era para ser o diretor, né, do episódio 9, mas acabou que mudaram para o J.J. Abrams de novo. E assim, ele ia ser um vilão muito pior do que o Darth Vader seria nesse episódio 9. Só que aí descartaram e humanizaram mais o Adam Driver, né, o Kylo Ren, no episódio 9. E eu acho que ele é um bom vilão, sim. Ele não é um Darth Vader, mas ele é um bom vilão, sim. A gente, quando vai assistir o Mandalorian, né? E tá lá a série, meio que tá perdendo o ritmo, aí de repente surge o Grogu, né? Então aquilo ali meio que reacendeu a série, trouxe assim uma espécie de carinho, né? Tanto é que o pessoal vendeu pra caramba esse boneco. Esse aí é quem fala várias palavras, esse aí? Não, esse aqui é só pelúcia mesmo, ele não fala nada.
Eu já vi um que tem um monte de... Diz uma coisa, tu acha que o Grogu, ele tem alguma chance de ter o carisma, de ter a paixão que o pessoal tem pelo Mestre Yoda? É possível isso? Ele roubar a cena? Ele já roubou. Ele já roubou a cena. Olha essa carinha aqui, ó. Você acha que não vai roubar a cena? Olha a carinha. Mas aquele lado da sabedoria, do mestre que ensina, que orienta, e aí? Será que ele vai chegar a esse ponto? Vamos conhecer o personagem a esse ponto? Não, esse não. Eu acho que o Grogu ele tem uma proposta muito diferente do Yoda. O Yoda é para ser ele o sábio. O Grogu não. O Grogu ele tá para ser o carismático, né? Aquela cena do mestre Yoda lutando, caraca, aquilo ali é muito, né? Você não espera nada, de repente ele puxa a espada ali. Foi muito bom. A forma esse filme eu assisti no cinema, episódio 2, Ataque dos Clones. Eu já era fã de Star Wars, né? Eu devia ter lá meus 12, 13 anos, mais ou menos, não lembro. Olha, eu denunciando a idade aí, né? Mas, assim, eu sempre vi aquele, até então, o velhinho de Bengala. O velhinho de Bengala. Aí tô lá no cinema, ele pega, saca o sabre de luz, liga, aí eu falei, meu Deus, ele vai duelar. Ele começa aqueles pulos, aquelas acrobacias e aqueles... Nossa, eu surtei no dia no cinema. Foi muito bom. Não, aquilo ali é a cena, muito boa aquela cena ali, porque traz um lado dele, porque ele tá mais jovem realmente, né? Em relação ao tempo que ele encontrou o Luke, e aquela cena ali meio que fez o personagem crescer, né? Impressionante. Agora, porque aí você não entende, só o fã de Star Wars verdadeiro vai entender. Porque só pode existir um Grogu, um Yoda, não existe um povo, uma raça, não. É um único ser, é meio Highlander. Não, existe um povo, existe uma raça, tanto que até então a gente conhece 4 personagens da mesma raça, né? Que é o Grogu, o Yoda, tem a Yaddle, que é uma versão feminina do Yoda, né? Que tá nos filmes, tá na série Clone Wars, e temos um que participa do Legends, que foi uma história muito antiga que se passa da época dos Cavaleiros da Antiga República, que chama Vandar Tokari. São esses 4 personagens que a gente conhece, que é da raça de Yoda. Só que, assim, né? Existe um planeta, existe uma raça, existe um nome para essa raça, mas o mistério por volta dessa raça é o que torna ela interessante. Então, eu acho que ela nunca vai ser revelada para a gente. Qual é o nome dessa raça, qual que é o planeta deles, eu acho que nunca vai ser revelado, por causa que é esse o mistério que faz com que seja interessante o personagem. Tem papéis, né, que a pessoa recebe, a pessoa fica feliz, porque ela é um jovem ator, está começando agora em Hollywood, e a pessoa fica feliz de receber um papel que muitas vezes vem em cima dele uma espécie de uma praga, né? Então, muitos personagens ficam marcados, né? Aconteceu agora com o Superman, né? Que ele não consegue largar o personagem, o Superman da DC, esqueci o nome dele. E aí, aconteceu com o Mark Hamill algo parecido, né? Você acha que Mark Hamill, né? Pelo fato de ter ficado... Mark Hamill, né? O fato de ter ficado preso ao Luke Skywalker acabou com a carreira dele, ele não consegue fazer mais nada. Assim, eu acho que, sim, ficou preso ao personagem, até porque é um personagem que marcou muito. Só que, assim, né, a carreira de ator pode ter sido prejudicada um pouco, mas a de dublador também marcou muito ele, porque ele dublou o Coringa do desenho do Batman, né? E dos jogos também, né? Então, pode ser que prejudicou um pouquinho a carreira de ator, mas de dublador ele continuou firme, né? Então, e a mesma coisa com a Carrie Fisher, né? A Carrie Fisher, ela ficou muito apegada, presa à Princesa Leia, né? Você não vê muito trabalho dela pós Star Wars, né? Então, eu acho que pode ter prejudicado. No caso da Princesa Leia, né? Da Carrie Fisher, acho que prejudicou mais. Eu acho que o único personagem realmente que usou Star Wars com trampolim, né? O Harrison Ford. O Harrison Ford, ele voou, né? Você vai ver ele fazendo muita coisa boa e também o próprio elenco, né? Era de atores desconhecidos na época, né? Tudo jovem, desconhecido, mas ele foi o único que usou aquilo ali como
trampolim. A volta de Mark Hamill para a saga, né? Agora a da Rey, ajudou a série, foi bom. O pessoal, teve gente que criticou, teve gente que achou interessante. Ele acrescentou alguma coisa a essa trilogia Skywalker que viu agora? Acrescentou. Muita gente reclama que fala, esse não é o Luke Skywalker que eu conheço, não sei o quê. Mas é o mesmo Luke Skywalker, sim. Então, ele já está velho, ele já passou por muita coisa, ele teve a sua falha, até o próprio Yoda fala para ele, né, no episódio 8. Grande professor a falha é, então ele prende com as falhas dele, ele ficou recluso por causa das coisas que ele fez errado, que ele se arrepende. Então, é plausível para o personagem acontecer isso. Nem sempre... o você de hoje não vai ser o mesmo você daqui 30 anos. Você vai ter muita bagagem que você vai ter carregado até lá. Então, você muda. O Luke também. Aquela cena onde ele fica ali tentando segurar a nova ordem, né? E de repente é a última cena dele, né, que ele acaba morrendo ali, deixou a gente meio frustrado, né? Todo mundo achava que ele estava ali. Aí você não fica meio frustrado, assim, pô, o cara vai se sacrificar, mas na verdade ele não estava ali. Acho que ficou meio a gente frustrado naquele momento. Tiago, eu fiquei empolgado quando eu vi ele lá meditando longe. Eu gritei de empolgação. Eu falei, nossa, o Luke estava fazendo projeção da força. Adorei aquilo, cara. Tem gente que quer voltar, né, a fazer a série, quer a oportunidade de fazer de novo, porque ficou marcado, né? Quando realmente fez a série, como a senadora, né, que faz o casal com o Darth Vader, que faz o par romântico, ela já falou até de voltar a fazer. E também foi para ela uma vitrine, né? Você não ouviu muito falar dela antes de fazer Star Wars, e ela realmente ali foi uma vitrine para ela. Acho que um dia a gente pode ver Christopher Nolan dirigindo o filme de Star Wars, ele já levou essa cantada já. Christopher Nolan, acho que seria interessante. Eu acho que seria interessante. Muita gente também está criticando relação a isso, mas eu gosto da oportunidade para diretores diferentes fazendo Star Wars, para ver qual é a visão dele. Qual foi o vídeo mais visto do teu canal? Que você colocou, se destacou mais? Qual era o tema desse vídeo? O tema mais visto do canal justamente a história Legends do Luke Skywalker, né? Porque assim, né, existem duas histórias do Luke, né? Existe o Legends e o Canon, explicando para a sua audiência, né, o que é cada um. Todas as histórias que foram criadas em livros, HQs de Star Wars, de 77 até 2012, antes da compra da Disney, o que a Disney fez? Comprou? Vamos desconsiderar tudo aquilo. Então se tornou Legends, se tornaram lendas, né? E aí, a partir de 2012 até os dias atuais, aquilo se tornou canônico. Então são as histórias que realmente fazem parte da história canônica da saga. Então existe, por exemplo, a história do Luke do Legends. O que ele fez após o episódio 6? É totalmente diferente do que ele fez no 789. É muito diferente. Então eu conto essa história para o pessoal. O que ele fez, né, nesse período, quais são os livros, as HQs que eles podem ir atrás dessas histórias e lerem. E é o vídeo mais... Eu fiz esse vídeo cerca de 3, 4 meses depois que eu criei o canal. Isso há 5 anos atrás. E até hoje o vídeo mais visto. O pessoal ainda é muito interessado. Ô, Tiago, se tu pudesse hoje, né, conversar com a criança de 5, 6 anos, para convencer ele, por que eu deveria ser fã de Star Wars? O que você diria para ele? Como você tentaria convencer ele a gostar dessa saga, né? Por quê? Eu ia primeiro começar a mostrar, falar para ele, assim, não ia chegar para ele e falar assim, vamos assistir os filmes, não. Eu ia fazer tipo conta-gota, sabe? Mostrar um desenho ali, um desenho aqui para começar a ter interesse. E eu falei assim, então, você viu aquele personagem do bonequinho que eu tenho, o Darth Vader? Então, quer ver a história dele? Olha, a história dele é assim, assim e tal. E aí eu começava a apresentar, mas através dos bonequinhos, algum desenho, alguma coisa, eu posso introduzir o personagem.
Lego mesmo, Lego também, jogar Lego Star Wars é uma forma incrível de trazer a molecada para conhecer Star Wars. A Lego é uma pegada mais cômica, né? Se você vê Star Wars da Lego, é uma pegada mais cômica, mas são piadas boas. Eu já assisti você rir, porque são piadas que têm a ver com a saga realmente, não são piadas. Exatamente. Isso é engraçado, eu acho muito. Quantas camisas de Star Wars você tem no guarda-roupa hoje, se você pudesse lembrar de cabeça? É mais de 100? Eu acho que o guarda-roupa inteiro. Ó, eu tô com uma aqui agora, ó. Eu tô com uma aqui. É verdade. Mas o que eu coleciono muito de camiseta, eu coleciono muito camiseta da JediCon, né? A JediCon é o evento aqui do Brasil de Star Wars e você compra o ingresso e ganha uma camiseta do evento. Então eu vou em JediCon desde 2010, então eu tenho todas as camisetas. Então eu coleciono muito isso aí. Você é uma pessoa hoje, conhecer uma pessoa, gostar dela, ela disser que não vai com a cara de Star Wars, tiro certo para acabar o namoro? Na hora, na hora. Ah, não gosta? Então tchau. É sério mesmo? Você faria isso? Eu faria, de boa. É pesado mesmo. Ô, Tiago, eu queria agradecer a você por ter se disponibilizado, tirado seu tempo aí para fazer realmente essa entrevista. Foi muito boa, muito enriquecedora, né? Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E que você realmente possa, né, cada vez mais crescer seu canal. E é um canal muito bom. Fui lá, entrei. Digo ao pessoal aí que assiste nosso podcast, vai lá no canal Enclave da Força, de Tiago Kenobi, que é um canal muito bom. Vocês vão ver coisas assim incríveis de Star Wars, que vocês não sabiam. Eu mesmo fui lá, gostei, achei um canal muito enriquecedor. E aí, qual é a mensagem que você diz aí para o pessoal de Pernambuco, que está vendo você agora, por que eles deveriam se inscrever no seu canal? Por que deveria se inscrever no meu canal? Porque é um canal muito bom de Star Wars, a gente gosta, a gente interage com todo mundo, então assim, não é aquele canal que vê comentário e não comenta, ou apaga ou ignora, não, a gente conversa com todo mundo, a gente faz amizade com todo mundo, então nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos outras redes sociais, a gente interage na nossa comunidade do YouTube, então assim, galera de Pernambuco, vocês são muito bem-vindos, eu ia me sentir muito honrado de ter vocês acompanhando o canal e gostando do canal e interagindo com a gente. A gente tem um podcast todo domingo às 21 horas, então se você está vindo aqui se vocês forem no podcast em algum domingo às 21 e vieram conhecer o canal através do podcast aqui, então bota nos comentários se vocês vieram pelo podcast, que vocês vão ser muito bem-vindos.